Tudo bem, Adriano Romagnoli? Tudo bem, Adriano? Tudo Bem-vindo! bem? Tudo bem, Marcos? É um prazer estar de novo com você no ar, né? Agora pelo Instagram. Temos bastante história já de entrevistas, né? Mas pela primeira vez fazendo pela internet. É isso aí. Olha, não dá para olhar para você assim e não lembrar, não rememorar os velhos tempos. Da livraria Vamos Ler, porque ler é um prazer. É assim que eu encerrava o nosso Mais de 25 anos, né? No começo 25 lá, anos. Você por começou aí. com a TV, então, meio junto com a TV. 25 anos você começou, Exatamente. né? Exatamente, naquela Logo, época. logo no início a gente já com parceria lá. Muito legal, viu? Muito legal. Exatamente. É, Você, com esse seu trabalho espetacular que você fazia, aliás, você sempre muito bem compromissado com o que você faz, muito responsável e competente, você incentivou muita gente aí, jovens, crianças, jovens adultos, idosos, ao hábito da leitura, né? Isso te dá prazer? É gratificante, né? Deve ser, com certeza. Com certeza, né, Marcos? A gente não pode esquecer, ainda mais no mundo de hoje, com esse avalanche de informações que nós temos, a importância de ter essa informação, né? De ter, inclusive, uma oportunidade como essa agora, conversando com você, para que as pessoas tenham o maior número possível de informações, de dados, seja de qualquer assunto, para poder debater, para poder crescer, né? Para poder enfrentar aí os desafios desse mundo novo, né? Então a gente sabe que sem leitura, sem estudo, em qualquer área que seja que a pessoa trabalhe, né? É muito difícil no mundo de hoje você entender esse mundo como está funcionando, né? Ainda mais esse momento difícil que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo também. Com certeza, aquilo que a gente aprendeu de toda a nossa história, cada pessoa tem sua própria história, né? A gente sabe que isso faz diferença no mundo de hoje, tão complexo que é para a gente poder entendê-lo e viver nesse mundo que está mudando aí, né? Exatamente. Olha, pessoal, nós estamos aqui no Instagram, ok? Marcos Alves TV Oficial, no YouTube, aqui simultaneamente, no YouTube, ao vivo, aqui no Marcos Alves TV, né, no YouTube, né, produção? A produção está aqui já. E também no Facebook, ok? Vocês podem participar, ingressarem conosco aí em perguntas, indagações. O Adriano já deixou aberto, ele falou, fique à vontade para perguntar aí, nós estamos lá, eu me viro nos 30 e tal. Sabe muito, né? Então tem essa tranquilidade toda e essa segurança. Parabéns, viu, meu querido? Mas só uma pergunta antes de adentrarmos no tema. Aí, Adriano, você que é da área da tecnologia, você imaginava, vislumbrava lá atrás que toda essa mudança digital estaria por vir? E seria dessa forma? A gente sempre esperou que cada vez mais as soluções iam integrar as pessoas, né? Que as pessoas iam poder se comunicar de uma forma mais rápida. Eu lembro quando eu fiz a faculdade minha, mais de 25 anos atrás também, pela FEMA, a gente recebia vídeos, né, dos grandes fabricantes da época, HP, mostrando como seria o mundo no futuro. Mas eu tenho certeza que boa parte deles eles não acertaram, principalmente as ferramentas que nós temos hoje, né, os softwares hoje de comunicação, seriam tão práticos assim, né, e a população teria um acesso muito fácil. Então a gente ganhou o que foi falado ontem e o de hoje está contando. Porém, a gente entra num outro problema que a gente tem aí, que é a divulgação falsa de notícias, né? Tudo que tem um lado bom tem um lado ruim também, né? Quando você leva as pessoas com as decisões erradas, né? A gente viu, com o passar dos anos, por exemplo, Marco, a questão de movimentos anti-vacina, que são absurdos, né? De que as pessoas não deviam se vacinar porque isso era perigoso e tudo mais. E hoje a gente vê como as pessoas já estão revendo tudo isso. O que a gente mais quer nesse momento é achar uma vacina, é achar uma cura. Então, a tecnologia facilitou muito, porém ela trouxe também uma situação complicada, que é de fazer as pessoas terem a informação correta para que não caiam aí em situações que não são verdade, né? Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim, bom da tecnologia, falou da época da livraria, na época tinha enciclopédias, né, dicionários. Hoje você tem tudo isso no celular, você não precisa ter
nada disso carregar por baixo do braço, né? E você tem essa disponibilidade, você tem o Google para te dar informação, porém o espírito crítico, o espírito de saber de onde vem essa fonte, é o que a gente mais precisa hoje atualmente, né? Exato. Sempre utilizar com muita cautela, não é verdade? Bom, um abraço para a mamãe, Dona Elza, entrou aqui no Instagram. Ô, mamãe, um beijo, te amo, linda. Aí, falei. Aí, tá falado, mamãe. O Estopa, cão mascote, lá de Sinop, no Mato Grosso, está conosco aqui. Posto Primavera de Sinop também. Um abraço a vocês aí. Vamos lá, então, vamos ao nosso tema, que é o nosso tema de hoje: saúde de Assis versus Covid-19. Isso significa o enfrentamento que a Assis como a Assis está fazendo o enfrentamento à Covid-19. Deixa eu só, já vou fazer a primeira pergunta, ok? Eu vou só dar uma introdução, fazer uma introdução aqui, e vou te apresentar também para quem não te conhece. Creio que praticamente Assis inteiro, região. Então nós vamos fazer aqui o seguinte. O Adriano Luiz Romagnoli Pires é analista de sistemas, ok? Formado em 1996 pela FEMA, Fundação Educacional do Município de Assis, em Tecnologia em Processamento de Dados. Ele foi vereador em Assis no mandato de 2013 a 2016. Foi secretário municipal de Assistência Social de Assis na gestão 2009-2012. Gestor de tecnologia da Prefeitura Municipal de Assis, de janeiro de 2017 a abril de 2019. Atualmente é secretário municipal de saúde de Assis. É o Adriano Luiz Romagnoli Pires. Ok? É o nosso convidado de hoje. Eu agradeço novamente pela sua presteza, pela sua gentileza de ter aceitado o nosso convite para estar aqui prestando serviço à comunidade. A gente sempre prima aqui, Adriano, das nossas lives, de trazer informação de qualidade e com credibilidade. Isso é muito importante e sem alarmismos. A gente quer passar o máximo de tranquilidade e paz que nós possamos passar aos nossos seguidores e todos que terão acesso a esse nosso bate-papo. Porque creio que o contrário disso não beneficia em nada, ok? Só atrapalha. Então a gente quer deixar bem claro isso. Então, eu vou dizer aqui para você o seguinte, e a todos que estão nos assistindo. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou que a Covid-19, a doença, constitui uma emergência, em 30 de janeiro, uma emergência de saúde pública de importância internacional. O mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como uma pandemia. Muito bem. Então, pergunto a você, Adriano Romagnoli, como estão as ações da Secretaria Municipal de Saúde de Assis no combate ao novo coronavírus? Esse terrível vírus aí que nos pegou a todos de surpresa, né? E que é o SARS-CoV-2. Então, essas ações. Esse enfrentamento. Eu acho importante só fazer um parênteses, Marcos, para a gente poder ter uma noção do que é a Secretaria Municipal de Saúde, né? Que muitas pessoas às vezes não sabem, até porque não usam a mesma, né? Não usam a sua estrutura. Nós temos mais de 700 funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, um orçamento de mais de 80 milhões de reais, tanto o recurso do governo federal, uma parte do governo do estado e a grande parte do governo municipal, ou seja, de arrecadação própria do município, né? Nós temos 19 unidades de atenção básica, que são nossos famosos postos de saúde, né? Unidades básicas de saúde, unidade de estratégia da saúde da família, nós temos uma UPA, nós temos um pronto atendimento, nós temos um centro de especialidade, um centro de reabilitação, um centro também de atenção psicossocial, um CAPS 2, um CAPS
Centro de Atendimento Psicossocial Infanto-Juvenil também. Nós estamos brevemente para inaugurar também um serviço de home care, que é a palavra mais conhecida, as pessoas no home care do SUS, que chama o Programa Melhor em Casa. Então, a Secretaria de Saúde ele é um complexo de ações que nós temos aí praticamente 25 unidades na cidade para fazer todo o atendimento da população de Assis, né? É nesse contexto que a Secretaria Municipal de Saúde faz todo o seu atendimento, né? Faz seu atendimento à população. Neste momento que nós passamos aí por essa pandemia, a orientação, aí pela experiência dos outros países que nós temos visto aí pela televisão e tudo mais, a gente sabe que o importante nesse momento é o isolamento social, né? Para conseguir, basicamente, aumentaria muito a procura por serviço de saúde, principalmente aqueles casos que haja necessidade de internação. Então, eu sempre cito o exemplo de quem tem um comércio, de quem tem uma loja, de quem tem um bar. Imagina se você chegar 200 clientes ao mesmo tempo pedindo para ser atendido. Você não vai conseguir atender as pessoas. Você vai ter que mandar as pessoas embora, porque não vai dar conta de vir tudo ao mesmo tempo. Então, a primeira e mais importante ação que nós temos no momento é, basicamente, não fazer nada. Esse é o mais importante de tudo, né? É fazer esse isolamento para que a circulação do vírus, que já é grande na Grande São Paulo e com o tempo vai se esparramando pelas cidades, dê tempo, e é isso que foi pedido desde o começo, quando foi feito essa questão de isolamento social, que não é uma quarentena no sentido fechado de tempo, né, mas o isolamento para que as pessoas saiam um pouco de casa, vá uma pessoa no supermercado apenas, não vai a família inteira. É algo angustiante, é algo ruim demais. Eu vejo para minha casa, né, que eu tenho aqui os meus filhos aqui que estão sem sair de casa, fazendo tudo pela internet, né, e tudo mais. Mas isso é o mais importante nesse momento. O fazer nada é fazer muito, porque a gente vai conseguir dar tempo de desenvolvimento de terapias, né, para aqueles casos mais graves. A gente tem visto aí vários remédios sendo testados, um fala outro, mas isso tem que ter testado, né? Ninguém pode ser cobaia de um remédio sem ter certeza dos efeitos colaterais. Portanto, o mais importante nesse momento é fazer essa contenção do isolamento social. Então, nós temos as nossas unidades com a frequência já orientada para as pessoas buscarem ela quando estiverem com sintomas gripais. Em casos de suspeita dos sintomas maiores da Covid-19, procurar um sistema de emergência, no caso, um pronto atendimento, que é o UPA, né? Então, o contexto maior, Marcos, é isso: estarmos preparados de equipamento de proteção individual para os nossos servidores, para os nossos trabalhadores da saúde, prepararmos a acolhida no sistema hospitalar, e isso é uma importante, que é a palavra que destaca sempre as pessoas: UTI, respirador, precisar de vaga e etc e tal. É muito complexo essa organização, não é uma organização fácil de se fazer. Ela já aquém da necessidade de uma situação normal. Você imagina ela numa situação de busca mais excessiva por recursos desse tipo. Fica pior ainda, né? Por isso que o isolamento é o mais importante que nós temos que fazer. O sistema hospitalar, por exemplo, UTI e tudo mais, eles não são controlados pelas prefeituras municipais. É o governo do estado que tem os seus leitos contratados em santas casas, em hospitais, Hospital Regional de Assis, por exemplo, Santa Casa de Assis, Santa Casa de Paraguaçu e outras e tudo mais. Esses leitos são controlados pelo governo do estado. A gente solicita e é feita uma triagem pelos mesmos, né? Então é importante também para as pessoas terem noção disso. Para que fiquem na sua casa isoladas, né? Para que se mantenham isoladas ali. Nós estamos com os testes rápidos agora que chegaram agora, fizemos já o protocolo, estaremos testando por ordem aqueles casos de suspeita, para que a gente possa ter uma confirmação ou não. E se a pessoa não tem, Marcos, se a pessoa não tem sintoma nenhum grave, respiratório, nada, a indicação para ela ficar na casa dela, né? É feito o monitoramento desses casos. Agora tem casos que vão se agravar, que vão precisar de UTI. Então, o papel mais importante da Secretaria Municipal de Saúde é fazer essa peneira dos casos,
identificá-los, colocá-los na sua casa, para que fique ali em isolamento, um isolamento mais atento, né, até evitando o contato com a família, se é o caso de uma pessoa que é orientada para isso. E temos também uma grande estrutura que nós estamos montando agora, que é o hospital de campanha. São mais 32 leitos de média, de baixa complexidade, também para que possa fazer esse filtro para o sistema hospitalar. Porque o sistema hospitalar ele é limitado, ele já é difícil dar conta em situações normais, pelos próprios número de leitos que nós temos de UTI, por exemplo, né, que o governo do estado e o governo federal liberam. Então, o grande papel é esse, né, é orientação para as famílias, unidades, todas as nossas unidades estão abertas, né, para atender os casos de acompanhamento, importante, né, e fazer também a orientação para as pessoas. Então, isso que é importantíssimo, Marcos. A tua pergunta é chave nisso. Qual é a ação que você está fazendo? A maior ação que nós podemos fazer hoje é não fazer nada. E não fazer nada é ficar quietinho na sua casa, tentar uma pessoa de casa fazer apenas as compras. Na minha casa, aqui, minha esposa que vai no supermercado, por exemplo. Então, só ela vai, né? Então, ninguém mais vai no mercado, só vai ela sozinha, ela faz a compra, para que a gente não fique circulando por vários ambientes. Então, essa organização nas casas tem que ser um desafio grande para todo mundo, a gente sabe, mas é a melhor forma de a gente fazer aí essa contenção de circulação do vírus e o nosso sistema poder absorver os casos graves. A gente não quer ninguém morrendo, a gente não quer receber ligação das pessoas preocupadas, desesperadas com o caso de que precise futuramente de internação e não se tenha isso. Isso é muito triste. Por isso que essas medidas duras que são tomadas, que são orientadas a ser feitas pela população, é para o bem delas. Sim, como você disse aí sobre a estrutura da saúde de Assis, né? Muito bem falado, inclusive. Essa estrutura toda, ela atende Assis, mas quantos municípios? A nossa estrutura da Secretaria Municipal da Saúde, basicamente, 95% da nossa estrutura só atende Assis, né? Nós temos somente uma unidade, que é o Centro de Especialidade, que atende alguns municípios da região, por um pacto que nós temos já de muitos anos isso aí, né? Agora, a estrutura hospitalar de UTI, elas são para atender a nossa região inteira, né? Principalmente os 12 municípios da região de Assis. A micro-região de Assis é formada por 12 municípios, que está dentro também da região de Marília, que são 62 municípios. Então, toda essa estrutura... Assis mais 12, o 12 com Assis ou Assis mais 12? Assis mais 11, para dar 12, né? Assis é a sede da parte hospitalar, ela tem toda uma regra por município, o município encaminha para onde, qual a situação, é tudo regrado, né? Não é onde você quer pôr, é onde você pode pôr, ou é onde você pode encaminhar o caso, e quem organiza tudo isso é o governo do estado, através de um sistema informatizado, né, de regulação, chama de regulação, que regula o sistema. Então, tal cidade tem tal necessidade, a outra tem, e aí tem toda uma escala de prioridades médicas, né, que definem aí os casos de acordo com a sua situação. O sistema CROSS, falado aí? Exatamente, sistema CROSS, o sistema que faz a regulação e pertence ao governo do estado. Então, ali a gente sabe onde tem a vaga, e quando se libera uma vaga é para aquele local que é indicado, né? Às vezes pode ser fora da própria cidade. Nós tivemos um caso sábado que passou, a UPA solicitou uma vaga de UTI e essa vaga foi liberada em Ourinhos. Então, nós tivemos que levar o paciente até Ourinhos para poder ser atendido naquela UTI. Então, é onde se determina. Procura-se que não seja muito longe, né? Ourinhos está dentro de uma região de até 70 km. Marília, Ourinhos, Paraguaçu, né? Existem encaminhamentos para essa cidade também. Então, não é só para Assis, é para onde o sistema mandar. Sim. Como nós falamos, começamos a falar da estrutura, então, da saúde de Assis, você ingressou na saúde de Assis? Em 2017, para a parte de tecnologia, né, que eu fiquei até o ano passado
passado com a gestão de tecnologia da Prefeitura de Assis, com as ações que nós já fizemos aí, as plataformas que nós temos, de tanto de comunicação quanto de gestão, várias delas desenvolvidas nesse período aí de trabalho na Secretaria. E há um ano, o prefeito Zé Fernandes me convidou para fazer também a gestão de saúde, né, focar principalmente na gestão de saúde, então tive que praticamente abandonar aí a gestão de tecnologia, porque não dá para fazer isso, as duas coisas, mas para fazer a gestão, porque a maior dificuldade da saúde, você deve ouvir muito isso, Marcos, como jornalista que que em saúde muitas vezes não falta recurso, falta gestão, né, é uma frase que a gente ouve muito por aí, né, e as duas verdades são, né, falta recurso também, mas também falta gestão muitas vezes, né, nós temos, muitas vezes, inclusive uma das grandes mudanças que estamos fazendo, começamos a fazer no início da pandemia, pegou bem na época, que era a troca de um sistema de regulação também no município para diminuir a falta das pessoas aos agendamentos de especialidades, né? Nós temos casos aí que chega a ter 25%, 30% de falta de um agendamento marcado. Então é um índice muito grande. Se você diminui para metade, teoricamente você está aumentando o número de atendimento. Então você faz gestão, né? E isso nós fizemos, não conseguimos colocar em prática ainda justamente pelo início da pandemia, o que travou aí a nossa organização para fazer esse funcionamento, mas tão logo a gente passa esse período mais agudo, a gente vai ter também um novo sistema de controle, que é o mesmo único, né? Digitalização de prontuário, tudo isso agiliza e a gente consegue atender mais pessoas com o mesmo recurso, que é o grande desafio que se tem para a saúde, né? Perfeito. E com essa sua fala, você responde uma pergunta de um amigo que nós abrimos para as perguntas, né? Até antecipadamente, do Diogo Camargo. O Diogo Camargo sempre está participando conosco das nossas lives, e ele perguntou justamente isso que você já respondeu. Como está a informatização com relação ao prontuário eletrônico, né? Nos postos de saúde, na UPA, no pronto atendimento e no centro de especialidades, para consultas e exames. Então, isso. Nós já temos o prontuário eletrônico, é um prontuário eletrônico desenvolvido há muitos anos pelo Ministério da Saúde. Ele foi implantado, começou a sua implantação em 2015, e ano passado nós conseguimos fazer aí a totalidade das unidades, e principalmente a estratégia de saúde da família, para que a gente consiga agilizar, né? Então fica tudo arquivado nesse sistema online, sem custo para o município. Esse sistema também que nós implantamos agora também não tem custo nenhum, foi simplesmente organizá-lo, treinar os nossos funcionários para poder usar, isso que é muito bacana. Sim, esses 12 municípios, agora voltando um pouco na saúde total. É uma região... a região de Assis, mais os vizinhos, eu não sei se dá 200 e poucos mil habitantes, né? Crito Mota, Paraguaçu, Tarumã, em torno disso, eu não lembro o nome de cabeça agora aqui, né? Não, sim, mas mais ou menos... em torno de 200 mil pessoas. É mais de 200 mil, 250, né, por aí. Sim. A gente sabe que o vírus ele tem que circular, né, Adriano? Ele vai circular, né? Não tem como. A pandemia é dessa forma, né? Que acontece. Para ter aquela imunização, efeito rebanho, efeito manada, e aí ele se conter naturalmente, né? E diz que 70% das pessoas vão entrar em contato com esse vírus. Então, SARS-CoV-2. 80% não terão sintomas mais graves. Isso aí, de acordo com a maioria dos infectologistas, se não a totalidade. 20% vão precisar pela saúde, ou seja, enfermaria ou UTI. 5% desses 20%, UTI. Né? Para esses municípios, toda essa população dos 12 municípios, quantos leitos de UTI
estão disponibilizados. Você tem esse número? Tenho. Eu estou até procurando aqui para não poder falar uma coisa que eu não lembro de cabeça. Esse planejamento foi feito pela própria Regional de Saúde, que funciona em Marília, né? Que faz a regulação dos 62 municípios. E nesse plano de trabalho do governo do Estado de São Paulo, é previsto ali os novos leitos, porque uma coisa importante, os leitos aí de UTI para Covid, eles não podem estar misturados com os outros leitos normais. Né? Então, uma pessoa que estiver na UTI por uma outra situação que não é o Covid, ela não pode estar no mesmo ambiente que uma UTI Covid, né? Porque essa pessoa pode ser infectada ali também. Né? Então, o grande desafio dessa doença, esse que é o diferente, né, de qualquer outro tipo de doença. Vamos dizer assim, de uma forma bem grosseira que eu vou falar, né? Vamos pegar a dengue. A gente sabe que a dengue mata, né? Mas se você tem uma pessoa numa outra doença, porque a dengue não vai passar para ela, a Covid passa. Então, a dificuldade de fazer a organização hospitalar, essa estrutura tem que estar parte da UTI que já se tem, né? Então, nós temos UTIs, por exemplo, a Santa Casa, ela tem 10 leitos de UTI. Né? 10 leitos de UTI. Ela organizou mais 5 leitos para Covid. Então, lá tem 15, vamos dizer assim. Mas 5 são Covid. Né? Porque você tem 10 leitos para as outras necessidades. Porém, tudo isso pode ser mudado de acordo com a demanda. É tudo, eu tenho dito assim, nessa área agora, nessa pandemia que nós estamos vivendo, Marcos, cada dia é uma novidade, cada dia um planejamento que pode refazer tudo que foi feito ontem. É muito rápido, né? Nenhum planejamento você põe, olha, está fechado, não vão mudar nada a partir daí, não existe. Eu tenho dito que nosso planejamento tem sido feito a lápis, porque cada dia você tem que mudar uma variável, mudar uma orientação, mudar uma determinação, seja da Secretaria de Estado, seja do Ministério da Saúde, do qual nós estamos ligados, então nós temos que seguir as orientações superiores, né? Não podemos inventar coisas nossas, a gente tem que seguir, até porque a gente responde pessoalmente por essa responsabilidade de não seguir as determinações superiores. Né? Então, os leitos que nós temos aí, para a Covid, são mais limitados que os leitos de UTI que existem, justamente porque foram separados aqui. O plano regional, achei aqui. Né? Vamos ver se eu consigo te responder de uma forma rápida aí. Mas são... Você fez as contas aí, essas contas que você fez, 80% não vai precisar, 20%, essas contas que você fez, essas contas fazem parte do planejamento também. Né? Então tem aqui por região de Marília, a perspectiva de necessidade de UTI, número de vagas de UTI por região, né? 5% das pessoas infectadas no cálculo da Secretaria de Estado, não estou achando o número aqui agora, mas enfim, é um número superior a unidades que nós temos. Isso é claro, né? Bem superior. Então, se as pessoas ficarem doentes, essas que precisarem ter internação ao mesmo tempo, né? O sistema... Bom, em Assis, então, são 5 leitos de UTI disponíveis. Eu vou pegar aqui certinho para você agora. Aqui, ó, achei aqui. Santa Casa de Assis. Santa Casa, temos o Hospital Regional de Assis, só que esses leitos também são disponíveis para os outros municípios também. Não é só para Assis. Tipo aqui vai precisar primeiro. É para a região. Para a região. É como Marília, como Marília também estará disponível para Assis, se for o caso? Se for o caso, como não a primeira opção. Ele entra como segunda ou terceira opção, dependendo se é adulto, se é criança, se é uma clínica médica, se é UTI. É bem complexo o sistema, né? É uma tabela enorme, se dá as necessidades, aí ele vai
enchendo, né? Vai se completando as vagas existentes. E a grande angústia é essa, né, Marcos? Você tem um excesso de casos e você não tem estrutura para atender, né? Você não tem respirador suficiente, você não tem essa estrutura, que é uma estrutura necessária para atendimento, né, da população. Então a gente tem que sempre olhar assim, a CISA não está isolada do mundo, e nem do Estado, e nem da nossa região. Os recursos que há aqui do governo do Estado, ele é partilhado com os municípios vizinhos. Por isso que a gente, nossos secretários municipais da nossa região, nós estamos sempre em contato direto, seja o WhatsApp, seja nas nossas reuniões, para poder alinhavar todas as nossas políticas, né, municipais, para que trabalhem o mais em sintonia possível. Porque um município depende do outro também, né? O município ajuda o outro também com a necessidade. Ninguém olha só a sua terra, os seus moradores. A gente tem os pactos que são feitos, né, de atendimento, mas também temos aí todo esse controle através do governo do estado das vagas existentes. E no hospital regional tem quantos leitos disponíveis para a Covid, você sabe? Temos 6 leitos inicialmente para a Covid, exclusivo, 6, meia dúzia. Porém, há uma reserva em outros leitos de UTI, né, que eles têm lá, mas que vai sendo aberto de acordo com a necessidade, né, porque tem outras necessidades de UTI, né, pessoas que não têm outra patologia, outro problema, e são encaminhados, mas não pode misturar com o leito Covid, né. Sim, então aqui em Assis são 5 na Santa Casa e 6 também, mas são vagas partilhadas, não tem uma plaquinha em cada UTI dizendo que cidade é. O sistema vai usando de acordo com a demanda, com as necessidades, né? Não tem nada carimbado, né? Perfeito. Adriano Romagnoli, é o seguinte, então existe uma boa integração entre a Secretaria Municipal de Saúde, a Municipal, a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde, ou seja, governo municipal, estadual e federal. Existe esse direcionamento, esse alinhamento, um protocolo de atuação, então, no combate à pandemia, né? Sim, é tudo pactuado, né? Qualquer recurso que é transferido, qualquer recurso que é enviado, tem toda uma obrigatoriedade de se fazer aquilo, porque depois você tem que prestar conta daquilo, né? Então, todas as decisões aí necessárias para o funcionamento, ele tem que ser de cima para baixo. Os municípios são executores, né? Agora, quem cria as políticas, quem fornece a estrutura, por exemplo, nós temos visto aí teste para 5.500 municípios, eu imagino que não deve ser fácil, não chegou ainda. O governo do estado parece que comprou também uma parte e vai nos encaminhar, mas também não veio ainda, né? Mas a gente está esperando. Esse número tanto do governo estadual e federal, você sabe o número de testes ou não? Se eu não me engano, o governo federal é em torno de 400, do município, do estadual não lembro quanto é. Nós compramos já um lote para não poder esperar, né? Não seria uma obrigação do município fazer isso, mas a coisa é tão necessária e tão urgente que a gente tem que antecipar para não ficar dependendo de uma coisa que a gente não sabe quando chega, né? E vocês adquiriram quanto teste? Nós já recebemos 250 para que a gente possa fazer os testes dos casos suspeitos e dos profissionais de saúde que porventura estejam afastados por suspeita, para que a gente possa reintegrá-los novamente, caso essa suspeita não se confirme, né? Então, a prioridade é mais para os profissionais de saúde, né, a linha de frente, né, que os valorosos profissionais de saúde, e a população e os sintomáticos. Perfeito. Por exemplo, alguém que estiver numa área de isolamento e tem suspeita, você testa ele, porém ele tem que ser testado no dia certo do início dos sintomas. O nosso protocolo, por exemplo, de saúde aqui, para os testes que nós temos, ele tem que ser feito no 10º dia do sintoma, para que o resultado seja o mais próximo da realidade. Os testes são coisas novas também. O Ministério da Saúde autorizou aí já
20, 25 tipos de marcas, mas a pandemia foi tão rápida que não tem tempo de testar. O Ministério não testou, né? Não fez protocolo lá e começou a sentir o sintoma hoje, eu quero testar hoje. Não, hoje não dá para testar, dá para testar daqui a 9 dias, né? Porque tem que saber certinho a data, senão o resultado dele não é satisfatório, ele pode dar negativo, né? E isso ocorre muito, né? Os registros que temos aí, que a gente tem visto na imprensa, ele oscila bastante. Sim, com isso você respondeu também a pergunta do Queco Noronha, queria saber sobre os testes, a testagem dos profissionais da saúde de Assis e da população, dos sintomáticos. Ok? Eu vou agradecendo pelas suas respostas e vamos seguir aqui. Eu quero dizer ao pessoal de casa, aí, ao pessoal de casa, de todo o planeta, né? Nós estamos aí falando, a gente não sabe quem que está nos assistindo e que terá acesso a esse nosso bate-papo, mas eu creio que muita gente, né? E tenho certeza que estarão gostando e se utilizando muito dessas informações. Então, vocês que estão nos assistindo de casa, do local de trabalho, onde quer que estejam aí vocês, podem fazer a pergunta aí para o Adriano Romagnoli, secretário municipal de saúde do município de Assis, secretário municipal de saúde de Assis. O tema é Assis, saúde de Assis no enfrentamento à Covid-19. Daqui a pouco nós estaremos lendo aí, ok? Estamos no Instagram, Marcos Alves TV Oficial, e também no YouTube aqui, Marcos Alves TV. Simultaneamente também no Facebook, você tem um link no Facebook para entrar conosco. Adriano Romagnoli, deixa eu te perguntar o seguinte, houve algum recurso alocado para a CIS, especificamente para o combate ao novo coronavírus, seja do governo estadual, seja do federal? Se sim, e se puder falar, qual o valor recebido de cada ente? Esse valor está sendo suficiente no que está sendo aplicado, o que está sendo feito? Bom, é importante lembrar que os recursos, quando são enviados mensalmente pelo governo federal, basicamente, né? O governo do estado, a participação dele de custeio no fundo municipal é mínima, né? Cerca de 1% é recurso próprio do município que são alocados esses fundos. Mas nós recebemos do governo do estado R$829 mil, né, para ações de custeio ao Covid-19. É com esse recurso que nós estamos fazendo aí a montagem e o custeio inicial do hospital de campanha, né, com 32 leitos. Inclusive o recurso, a portaria que liberou esse recurso para a CISA e para os outros municípios, sugere realmente que o recurso seja utilizado para essa finalidade, né, para esse tipo de ação. Recebemos também mais R$100 mil do governo do estado também para o custeio da atenção básica, que são as nossas unidades básicas de saúde, né? É um recurso que não costuma vir do governo do estado, um dinheiro novo, né? E do governo federal nós recebemos R$1.700.000 para custeio de atenção primária, fazendo o plano operativo de aplicação desse recurso, né? Ele pode ser tanto aplicado hospital de campanha, pode ser aplicado para urgência e emergência, para as necessidades das nossas referências, por exemplo, a Santa Casa de Assis, né? Nós já estamos com o cálculo de cada uma delas da possibilidade de utilização de recurso. Então, são esses que nós tivemos até o momento. E também tivemos, Marcos, de uma forma muito solidária, uma ação que foi, inclusive, anterior a todas essas que eu disse, do próprio Tribunal de Justiça, né, do Poder Judiciário aqui de Assis, que fez a transferência de mais de R$183 mil também, para que a gente pudesse adquirir EPI, equipamento de proteção individual, e que nós estamos compartilhando e dividindo esses EPIs com a Santa Casa de Assis, com o Hospital Regional de Assis, com a Secretaria Municipal da Saúde e com a UPA, né? Então nós dividimos em 4 partes. Então são esses recursos que vieram especificamente para a Covid-19. Pode parecer um recurso muito grande, mas só para lembrar, nós temos um orçamento de 83 milhões ano em a cidade de Assis, né? Para que a gente está planejando para isso, a gente pensa sempre no pior que pode acontecer, para que a gente não tenha esse pior. Mas se a gente vai ter os recursos,
vamos colocar ele da forma mais inteligente possível para ter essa estrutura de atendimento à população, caso precisemos dela de uma forma tanto imediata como futuramente. E temos também, Marcos, no site da Secretaria Municipal da Saúde, o link da transparência, e as pessoas podem acessar lá e ver os recursos que chegaram, os gastos que já foram feitos para atendimento da Covid-19 e todo esse preparo dessa estrutura nossa. Importante, você pode passar o site para a gente? É o saudes.sp.gov.br, é o site, e sempre atualizado, né? Diariamente. Sim. Temos uma prestação de conta mais simplificada, mais fácil das pessoas entenderem, e temos o link da Portal Transparência, que já online, já aparece automaticamente ali tudo que é feito, né? Ok. O hospital de campanha, então, ele já está em funcionamento? São 32 leitos, é isso? Ou ele está em construção? Nós estamos fazendo a montagem dele. O bacana desse hospital de campanha é que nós fazemos uma estrutura montada, provisória, para 32 leitos, que também será, a gente apresentou também para os prefeitos da região de Assis, para que de alguma forma a gente possa também compartilhar com os mesmos, havendo necessidade. Por isso, cada dia um planejamento novo, né? Porque não faz sentido os municípios também, cada um fazer uma estrutura e não ter condições de montá-lo plenamente. Então, nós estamos fazendo essa estrutura aqui, e a ideia é fazer uma composição, né, uma partilha com os municípios também, a partir do momento que ele estiver totalmente pronto, né? A partir dessa semana foi feita a seleção dos profissionais que vão trabalhar lá, porque nós não temos profissionais com carga horária para cumprir lá, então nós tivemos que fazer aí a sua contratação. Essa semana já sai provavelmente a seleção desses profissionais que vão trabalhar lá, e nós vamos equipá-lo agora, né? Fazer equipamento que vão ser colocados lá dentro, que depois de passar tudo isso pelo hospital de campanha, quando nós desmontarmos, esses equipamentos vão da rede municipal de saúde também. São quase R$300 mil em equipamentos, né? Desde camas, hospitalar e tudo mais, para que a gente possa fazer trocas nas nossas unidades, e também todo o know-how, né, toda a experiência que a Secretaria de Saúde, os profissionais da Secretaria de Saúde vão ter dessa. Nunca se foi feito isso. Ninguém tem um paralelo na escola de montar os novamente, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, o hospital de campanha tem essa prioridade, desafogar as necessidades de colocar a pessoa na parte no hospital, nas vagas que vão ter lá, e também para aqueles casos de pessoas que não vão conseguir cumprir, às vezes, seu isolamento, quando o caso é positivo, e tem que ficar em isolamento na sua própria casa. Por ter pessoas que têm que têm casas com 2 cômodos, e às vezes 4 pessoas morando naquela casa, como é que você vai fazer isolamento de uma pessoa, né? Então essa pessoa pode ficar também nesse local, a gente vai estar sendo cuidado lá 24 horas, é um hospital da mesma forma, ele é bem pertinho da UPA, havendo qualquer necessidade também você tem a UPA ali perto, e para fazer esse isolamento. Então nós estamos pensando no pior, para que esse pior não aconteça. A gente não quer que aconteça, mas a gente não pode deixar de ter essa estrutura pronta, porque se acontecer e se precisar, nós vamos fazer o que com as pessoas? Nós vamos improvisar, da onde, de que forma, né? Então nós estamos montando esse hospital de campanha, estamos fazendo a seleção agora, os equipamentos estão para chegar, né? A gente vai montando de acordo com a entrega dos fornecedores também, que é uma coisa complicada agora, porque todo mundo resolveu comprar equipamentos, então é duro você ter, às vezes, um fornecedor que possa ser colocado em funcionamento, e também para que possa atender aí as demandas que vão surgir, que elas vão surgir, né? Com mais forte ao passar do tempo, e a gravidade proporcionalmente também vai acontecer. Então, o hospital de campanha ele ainda não está em funcionamento, ele está sendo montado, né, para um suporte
suporte uma necessidade maior. Inclusive lá no ginásio da DPM, próximo à UPA. Exatamente, né? Foi o melhor local, mais estratégico. Nós podíamos ter colocado ele no estacionamento da UPA, mas a estrutura com chuva, de limpeza, seria muito mais complicada do que uma estrutura fechada já, né? E está próximo da UPA, então tem fácil acesso, foi o local melhor para que a gente localizou para poder fazer esse local de isolamento. Até porque quando ele estiver funcionando, Marcos, como a gente tem visto em outros hospitais de campanha, são casos que estão positivados lá dentro. Então não vai ter visita lá dentro, né? A pessoa vai estar isolada, né? Então vai ter um protocolo rígido de funcionamento até dos profissionais de saúde que vão estar lá, porque o risco de contaminação dos próprios profissionais, dos familiares, é muito grande, né? E a gente não quer que isso aconteça. Então, está sendo construído para essa finalidade, né? Poder absorver os casos de baixa complexidade, que necessitem de isolamento, e a gente impeça aí a transmissibilidade desse vírus detectado na pessoa entre os seus familiares e vizinhos, isolando elas num local até que passe aí a uma janela. Ok. Então nós vamos seguindo aqui. Tem mais um tempinho aí, Adriano? Como é que está seu tempo? Tem sim. Em São Paulo, tem 2 hospitais de campanha, né? No AMB e no Pacaembu, não é isso? Para ajudar também, para dar um suporte lá. Agora, o hospital de campanha não é como os leitos de UTI, né? Então, o de Assis será tudo atendido em Assis. Não tem, a pessoa não vai para outro hospital de campanha. Não vai como... Não. São casos de baixa complexidade. Você tem um leito, você tem uma poltrona, vamos dizer assim, para a pessoa também estar ali confortável, uma cama, uma poltrona, né? Ela vai receber alimentação, vai ser atendido pelo médico, pela equipe de enfermagem, e teremos uma sala de estabilização também. Se a pessoa grava naquele espaço, ela é levada para uma sala de estabilização, como se fosse uma mini UTI, né, se a gente pode falar assim, e havendo necessidade, essa pessoa é transferida para um hospital depois, né? Aí pelo SAMU, né, pelo transporte que for necessário, porque daí se o caso se agravar. É dessa forma que foi planejado um projeto feito pela FEMA, pelos profissionais da FEMA, pela equipe de medicina e de enfermagem da FEMA, né? É um projeto muito bem elaborado, está disponível no site da Secretaria Municipal da Saúde, as pessoas podem localizar esse projeto, todo o planejamento que foi feito para ele. Ok, eu mencionei aqui os 2 hospitais de São Paulo porque eu tive uma informação, salvo engano, que já foram 1.000 recuperados nos hospitais de campanha, para mostrar a importância que tem esse suporte, não é, Adriano? Exatamente. Como você mesmo disse, a pessoa se recuperou, às vezes naquele isolamento de baixa complexidade, ela não tem nenhum sintoma grave, mas ela ficou isolada, né? Para que ela não estivesse circulando perante a sua família, os seus familiares, e aumentando a transmissão também, né? E desafogando qualquer busca por uma unidade hospitalar mais completa, que tem que ser utilizada por quem mais precisa daí, né? Sim. O pessoal de Assis, os pacientes, onde será que estão aí no Instagram, no Facebook ou no YouTube? O Adriano já concedeu um tempinho mais para a gente aí. Mas antes dessa pergunta que eu vou fazer aqui dos pacientes, do atendimento, do primeiro atendimento, que não será no hospital de campanha, né? Já te faço essa pergunta. É só para complementar aqui, o Queco Noronha, ele fez uma outra pergunta aqui antecipadamente sobre esses recursos que foram alocados, seja do governo federal, estadual, se ao invés de ter feito esse hospital de campanha, essa estrutura, esse investimento, se não daria para ter feito ali no hospital regional, por exemplo. Porque aí ficaria essa estrutura para depois, pós-Covid, né, dar uma aprimorada lá no atendimento
no hospital regional, como é o caso que ele citou. Um exemplo, né? A gente não pode misturar, porque são duas gestões separadas. Ali o hospital é a gestão do Estado. E a gente tem que fugir das estruturas hospitalares até para não sobrecarregar a estrutura que ele já tem lá. Por exemplo, está ficando pessoas que circulam por aquele espaço. Então, tudo isso é pensado também, né? Não é só ter um espaço e usar onde já tem, mas você tem que ver qual é o público que usa aquele espaço, se não vai cruzar aqueles dois públicos que são distintos, né? Por isso é importante você ter um lugar à parte para que não seja misturado com os outros pacientes que não tem nada a ver com sintomas parecidos com a Covid. Né? Essa é a razão. Essa é a razão, mas eu teria também um entrave burocrático aí. Não. Também tem, né? Também tem, porque são unidades distintas, né? Mas mesmo que não fosse, o problema é a questão da mistura de um excesso de pacientes numa unidade que tem um outro perfil, né? Mas, como eu disse, tudo é construído no dia a dia. Não pode dizer que no futuro não precise isso. A gente não pode afirmar nada. Na verdade, ninguém consegue afirmar nada com certeza. Ninguém tem a resposta pronta, seja em Brasília, seja em São Paulo, os municípios. É tudo uma percepção, planejamento contínuo, dia a dia, e as coisas são iniciadas ou planejadas de acordo com a situação que é medida no momento, pensando sempre no pior, para que esse pior não aconteça. Né? E se esse pior não acontecer, melhor ainda. Mas o que a gente não pode é pecar por omissão de não pensar, de não planejar isso, de não verificar. A guerra contra um inimigo invisível, né? É uma história nova do vírus com a sociedade, da sociedade com o vírus, né? Então, um exemplo, a pessoa está com sintomas. Como que vocês estão orientando, Adriano Romagnoli, a pessoa que tem algum sintoma? Quais os sintomas? Onde procurar socorro médico? Qual a estrutura a ser procurada primeiro? Como que está sendo feito essa situação aí? A orientação, ela é geral para o Brasil inteiro, né? Pessoa que tiver com síndrome respiratória, um sintoma de gripe, né, de resfriado, ela deve procurar uma unidade básica de saúde, né, para que possa ser feita a avaliação dela. Clinicamente, vai ser feita a avaliação, a ver o dia que começou esse sintoma, a ver como é que ela está, se for só um resfriado, né? Importante que ela use máscara, principalmente se tiver com sintoma gripal. Usar máscara, tanto para que o que ela tiver, seja um vírus de uma gripe comum, né, ela também não passe para outro. Né, tem um lado positivo também, esse negócio da máscara. Havendo complicações maiores, que nós temos falado, que seriam tosse, outros sintomas que são basicamente mais graves, a falta de ar, né? A falta de ar, que é um grande critério, a falta de sensibilidade de gosto pelas coisas, de cheiro, é uma característica um pouco mais indicadora de Covid. Né? Então, essa pessoa pode procurar, né, por falta de ar, a primeira coisa é emergência, né? Mas nos casos aí de maior necessidade aí de atendimento. Nos demais casos, a gente orienta sempre a buscar unidade de saúde para não lotar demais o UPA, porque o UPA tem um papel muito importante neste momento, Marcos. Eu não sei se eu vou conseguir ser claro, mas assim, toda a estrutura que foi montada para o Covid-19 mexeu com uma estrutura que já existia antes. Então você resolve um problema aqui, mas você cria outro ali. É duro você fechar todos os problemas. Então, um dos problemas que se criou com a porta de entrada de atendimento, por exemplo, no Hospital Regional de Assis, foi que alguns leitos do Núcleo de Atendimento Referenciado, o NAR, né, ele foi designado pelo governo do estado para atendimento de Covid. E isso agora está recaindo sobre a UPA. Então, alguns casos, em vez de ter sido levado direto para o NAR no regional, estão sendo levados também para a UPA. Né? Então, as pessoas procurarem a UPA
realmente para essas necessidades, né? Casos de sintoma gripal ou de qualquer outra necessidade de emergência, óbvio, né? Não estou falando aqui só isso, mas coriza, febre, tosse, falta de ar, serviço de emergência. Coriza, febre, tosse, o posto de saúde dá conta aí de fazer clinicamente, né? O caso. Para a gente bater um papo. Tem muitas perguntas aqui do pessoal, participação. Você se disponibiliza a entrar novamente aí? Sem problema. Porque tá nos últimos minutos aqui e não daria para fazer nenhuma pergunta do... Olá, pessoal. Voltamos aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu só gostaria que a produção colocasse novamente aqui, por gentileza, no ar aqui, no YouTube. Reiniciar o YouTube, ok, produção, por favor? Para a gente seguir adiante com o Adriano Romagnoli, secretário municipal de saúde de Assis, nos atendendo muito gentilmente, com muitas informações interessantes. E você que está aí, eu queria começar de novo, não volta? Então só estamos aqui no Instagram. Começa de novo lá, por favor. Dá uma segurada nele e começa de novo. Vamos aguardar você começar, vamos aguardar o Adriano aqui. Você começa, mas não está aqui. Tá? Não estou vendo na tela aqui. Que ele nem está aqui comigo ainda, olha. Estamos organizando aqui, pessoal. Estamos ao vivo novamente aqui, ok? E por gentileza, tinha as perguntas lá. Agora eu vou me atentar mais a vocês aí, tá? Com as participações. Eu vi duas perguntas, até 3 ou 4 interessantes. Tem as perguntas aí? Se você voltar aqui. O Adriano está aqui já? Ah, está aqui, ó. Vamos lá com o Adriano. É uma prestação de serviço à sociedade, à nossa comunidade. É muito importante. A gente fica muito feliz, muito grato por essa presteza, viu, Adriano? Parabéns pela sua postura aí com a gente. Essas informações estão sendo multiplicadas, compartilhadas em todas as plataformas e também nós estaremos um trecho da entrevista veiculando na TV Mais, canal 22, canal 41, HD Digital, tá ok?
Então, nós temos aqui o Diogo Quinteiro, ele fez uma pergunta, acho que foi a primeira pergunta. Diogo Quinteiro, por favor, vê do Diogo Quinteiro, ele menciona algo interessante, que foi decretado pelo governo do Estado a obrigatoriedade do uso de máscara a partir do dia 7 de maio. Está aí a pergunta do Diogo Quinteiro, fez essa pergunta aí. E a fiscalização ficará a cargo das prefeituras municipais. Né? No caso de Assis, já tem alguma novidade sobre isso, Adriano? Não, eu participei hoje da reunião com o governador, com os prefeitos, né? Eu acabei participando junto com o prefeito Zé Fernandes, e o governador foi claro nos critérios, né? Para a gente possa fazer aí toda essa integração com o governo do Estado. O que é importante em tudo isso, a gente precisa entender o contexto, Marcos, é o seguinte, nós temos hoje uma necessidade muito grande de articulação em toda essa questão da Covid, né? Infelizmente, até o momento, ou até recentemente, nós temos visto ainda, né, quer dizer, isso não passou completamente, mas nós temos visto vozes dissoantes do governo federal e do governo do Estado quanto àquilo que se deve fazer. Isso gera uma situação muito complicada para os moradores, para o cidadão, que fica confuso, né? Para onde eu vou? Para que lado eu vou? O que eu tenho que fazer? Quem que está certo e quem está errado? E eu tenho visto já uma frase assim, está todo mundo certo e está todo mundo errado, né? Essa orientação do governo de Estado de fazer essa determinação do governador, acho que o decreto saiu hoje ou amanhã, para a obrigatoriedade da máscara, pode ser uma coisa que as pessoas não deem bola, ou pode ser algo que as pessoas se conscientizem agora a partir do momento que escutem a palavra obrigatório. De um jeito ou de outro, o que está num papel, num pedaço de papel, no decreto, numa lei, ele só realmente vai funcionar se as pessoas tomarem atitudes, né? E as atitudes não podem ser simplesmente só fazer a questão de fiscalização no sentido coercitivo, né? Até o governador, esse tempo atrás, havia dito que ia mandar prender as pessoas. Não é por aí, né? Não é dessa forma que nós vamos organizar uma sociedade nessa base. O que nós estamos fazendo desde aquela época lá, nós temos carro de som pelas ruas, que para do lado das aglomerações, com aviso ligado, com a visita das pessoas orientando também da vigilância sanitária, mas as pessoas não tomam consciência daquilo e não acabam não fazendo aquilo que se pede. Parece que não é com elas, né? Isso que nos preocupa mais, Marcos, porque não temos como colocar a polícia militar, toda a estrutura de segurança para poder cumprir as ordens do governador, se a gente for contar se a gente não contar com a atitude das pessoas. Sem a atitude das pessoas, sem a responsabilidade delas, faz parte. Faz parte, essas coisas, isso é assim mesmo que acontece. Mas vamos seguir em frente, então. Como você estava dizendo, está mais na conscientização do que na fiscalização, a questão do uso de máscaras, né, Adriano, então? Eu acho assim, hoje o maior fiscal que nós temos na sociedade é a própria população, né? E a população tem que fazer o papel dela também, de ajudar a fiscalizar, que é o quê? Gente, vamos cumprir as regras, conscientizar as pessoas, não tem outra forma, eu não vejo. Nós vamos usar aí de uma forma mais incisiva, mas o que está sendo falado é muito claro, né? Agora requer a atitude das pessoas, né? A questão das máscaras, nós vimos lá no começo que as máscaras era duro de encontrar os EPIs, é difícil para a gente também fazer a compra para os nossos profissionais de saúde, que usam com maior incidência as mesmas, né? Mas a população tem acesso hoje a quantas pessoas estão produzindo máscaras, vendendo máscaras, aí até doando essas máscaras, uns estão vendendo para conseguir ter um dinheirinho a mais, e as pessoas têm que fazer aí, usar, ter máscaras, solicitar aí essas campanhas, várias empresas fazendo aí, a pessoa dava 1 quilo de alimento, ganhava uma máscara, mas não adianta ter a máscara e deixar ela guardada, né? Vai precisar sair, por algum motivo, manter o distanciamento,
não é difícil isso, né? Manter uma distância, né, de uma pessoa, não pode aglomerar. É o natural do brasileiro formar grupo, conversar, bater papo. Nesse momento é o momento de ficar longe, conversar longe, né, para poder ter aí uma distância mais segura e usar máscara, né? Se a máscara é obrigatória, né, agora, ou seja, é um sinal de que quando a gente fala é recomendada, a pessoa acha, é recomendação, a gente recomenda que as pessoas não fiquem doentes, né? A gente não fala assim, a gente recomenda que não fique doente, a gente não quer o bem para a pessoa você recomenda, ajude a questionar o outro também, né? Gente, vamos fazer, vamos usar, porque é uma experiência, Marco, eu vejo até cultural para nós nunca passamos por isso, então a gente, para nós não é normal. Eu conversava outro dia com o Ronan, que é lá do Rotary, né, o Ronan Ribeiro, que faz um trabalho magnífico, um intercâmbio de alunos, e ele me disse, né, de pessoas, de estudantes da Ásia, por exemplo, das pessoas que estão fazendo aí intercâmbio, estão nesses países, os da Ásia são os mais acostumados a usar máscara, porque eles já passaram por o pessoal andar na rua com máscara, eles já têm isso natural, até às vezes pela poluição, dependendo do lugar, mas não é algo cultural para nós. A gente não, mas isso está fazendo parte agora da nossa cultura, nós precisamos usar essa máscara, nós precisamos sair de casa protegido, e não adianta só usar a máscara, Marco, e andar no supermercado, passar a mão numa prateleira para coçar o olho. A máscara não tampou até o olho, então não pode coçar o olho, né? Por isso que tem que passar a mão. Você tampar aqui, mas eu tenho meus olhos também, então não pode coçar o olho, você não pode passar a mão, pôr a mão numa mesa que não esteja limpa diariamente, né, constantemente, higienizada, porque isso pode te prejudicar. São ações simples, que não faz parte, que incomoda a gente, né? Muitas pessoas dizem, eu ando de máscara na rua, parece que eu sou um ser de outro planeta. Olha, é melhor ser um ser de outro planeta que um ser que não esteja vivo ou não esteja com saúde. Né? Não ligar para a opinião das pessoas. Né? O que nós estamos fazendo é nos proteger. Isso não é exagero, isso não é ser paranoia, são atitudes importantes de saúde. Eu dou um exemplo claro para você. Dengue. Quantos anos a gente ouviu falar disso? Mudou alguma coisa? A atitude das pessoas não mudou. Né? Então, nós temos equipes trabalhando, nós temos orientação, nós temos histórico, nós temos tantos meios de avaliar aí quão grave é esse tipo de doença que tira a gente, que é horrível de ter. Eu tive ela em 2015, dengue, é ruim demais, mas se a gente não se apropria disso e não dá exemplo disso, né, é importante a gente dar o exemplo do que a gente vai fazer. Não é um decreto que vai fazer funcionar, não é o carro de som na rua que já está fazendo um trabalho, rodando aí, fazendo um trabalho de conscientização, as pessoas ouvem para um ouvido e sai para o outro. Né? Isso é ruim demais, porque na hora que a situação se agravar, tomara que não se agrave, mas se ela se agravar de uma forma muito maior do que a gente possa ter um sistema para poder absorver, as pessoas vão lamentar depois as atitudes. Né? A gente não quer que as pessoas lamentem, quer que elas previnam. É melhor prevenir, né, do que remediar. Perfeito. Você, do coronavírus, você faz parte, como está o andamento das ações do Comitê de Contingenciamento e Crise do Coronavírus em Assis? Adriano, nós temos esse comitê já formado desde o começo aí dos casos no Brasil, né? Já faz mais de 40 dias que o comitê está trabalhando, semanalmente se reúne toda segunda-feira às 11 horas da manhã, com exceção do dia de hoje, dessa segunda, que ficou para amanhã, terça-feira, né? Nós fazemos uma análise aí dos outros indicadores, fazemos as orientações, a orientação do médico infectologista, os demais parceiros, pessoas do Conselho Municipal de Saúde, representantes da Associação Comercial, representantes da vindo críticas,
trocando informações, e nós passamos boa parte desse tempo uma grande incógnita na cabeça, que é aquilo que nós falamos anteriormente, lá no comecinho que nós começamos a fazer, que foi a organização da rede hospitalar. Nós tivemos aí praticamente 3 semanas patinando em certas vai e volta de decisões, até pela própria dificuldade que é de se organizar isso pela estrutura do Estado, né, os municípios, todo mundo tentando obter respostas, e dependíamos aí de toda uma organização do governo do Estado. E foi praticamente 3 semanas de indefinições, né, sobre qual seria a referência dos municípios, qual seria a porta de encaminhamento, o que é o SAMU quando pega, onde que ele tem que ir, para quem que ele tem que deixar, onde é encaminhado um paciente de Assis, vai para onde, tudo isso ficou 3 semanas com várias indefinições, né? E tudo isso foi importante para que a gente tivesse tempo de organizar, né? Algo muito complexo, burocrático, que tem instâncias de decisões que têm que ser cumpridas em nível do governo do Estado. Então, são ações que demoram tempo. E esse tempo foi importante para a gente poder organizar essa rede e criar essa entrada para o Covid, né? Como já dissemos, e temos visto aí, eu até vi que alguém perguntou sobre isso, essa rede está estruturada, né? E temos casos maiores chegando no governo na região metropolitana, e tudo isso fica aberto, né? Alguém perguntou aí, pode vir pessoas de outra região para a cidade de Assis? Pode, porque as vagas são do governo do Estado, e o governo do Estado que faz a regulação aí para suas unidades estaduais, né? Por exemplo, o Hospital Regional de Assis. Então é tudo muito complexo, muito complicado às vezes de entender, para explicar também fica um pouco difícil, mas o que fica na ponta final é isso que nós estamos falando aí. Isolamento social, cada um se cuidar, porque essa parte técnica, profissional, de atendimento, de assistência, a saúde está envolvida nisso até o pescoço, né? Agora compete ao cidadão fazer a parte dele, que é sair, se organizar, não fazer isolamento, porque a parte dos profissionais de saúde que estão aí nas unidades, apreensivos, com medo, ver notícias de profissionais de saúde que morreram com Covid-19, então são humanos, são cidadãos, têm medo, muitas vezes nunca passaram por isso antes, também tem dúvidas, e se o cidadão normal, o cidadão comum, não fizer a parte dele, Marcos, fica difícil o poder público dar conta de tudo, de cuidar das pessoas de uma forma muito mais abrangente, com muito mais detalhe do que a gente pode fazer hoje. Vamos falar da situação atual da Covid-19. No Brasil, de hoje, dia 4 de maio de 2020, são 105.222 casos, né? 7.288 mortes. No estado de São Paulo, 32.187 casos, 2.654 mortes. São os óbitos, né? No caso de São Paulo, 73,6% são pessoas de 60 anos ou mais, e um pouco mais de 80% com uma ou outra comorbidade. E assim, como está essa situação, Adriano? Hoje, quantos... Você tem essa estatística? Você pode passar para a gente? A estatística que eu tenho aqui em mãos agora, né? Essas são as estatísticas que nós já divulgamos diariamente aí, dos dados oficiais do boletim do coronavírus, que são os casos confirmados, que são 17 casos confirmados, 30 negativados, neste momento 2 pessoas hospitalizadas, né? E lembrando aí, quando a gente fala 2 pessoas hospitalizadas, sendo hospitalização em UTI, aquela ala inteira onde tem aqueles UTIs, estão reservados apenas para o Covid. Então a gente não consegue pôr paciente lá dentro, né? Então o isolamento também tem esse lado, queda de motocicleta. Quanto mais as pessoas saem de moto para a rua, para lá e para cá, e mais acidentes de motos temos, aumenta o número de atendimentos, né? Se essa pessoa necessitar de um atendimento do UTI, nós já temos uma organização
diminuída para poder atender os casos de Covid que vão aparecer. Então, é tudo muito complexo e muito dinâmico para que seja atendido no dia a dia, né? Por isso, é uma das coisas que reforça o isolamento social, não é só questão de pegar o vírus ou não, né? Se você não ficar quietinho, se você se machucar, se você fizer aconteça alguma coisa grave com você, obviamente, não um sintoma ruim, algo assim, mas algo que aconteça, uma queda, vai subir no telhado para consertar uma coisa e cai lá de cima, você pode necessitar aí de um atendimento que pode ajudar a truncar o nosso serviço de saúde, né? Fechando parênteses, respondendo o que você perguntou, eu não tenho aqui agora a questão da idade, mas ele segue o mesmo padrão, basicamente, do governo do estado que você falou, do perfil das pessoas aí, né? E assim esteve confirmando quantos óbitos até agora? Nós tivemos 2 óbitos, 2 óbitos confirmados pelo laboratório Adolf Lutz, que é uma outra dificuldade que nós tínhamos, que é a demora para esses resultados saírem também, né, pelo excesso de exames. Por isso nós estamos com o teste rápido para poder fazer aí uma maior agilidade no teste, pela demora, né, para que o Instituto Adolf Lutz, que é do governo do estado, possa dar os resultados para a gente, né? Nós temos hoje 2 internados suspeitos, que eu havia falado para você. Agora eu tenho aqui. É uma paciente do sexo feminino de 65 anos, 65, e o paciente do sexo masculino de 88, também internado de UTI. São 2 que nós temos hoje com suspeita internados hoje neste momento. Você fala Não tem informação aqui, mas é SUS. Mas num desses 2 lugares, né? Eu não tenho aqui certinho para te falar, mas eu creio que seja no hospital regional. Mas, enfim, é no UTI de Assis, né? Certo. Então, são 17 casos confirmados em Assis hoje, 30 negativados, 30 casos negativos, 2 em hospital, internados, e 2 óbitos até hoje em Assis. E a situação, você considera que a situação está controlada, né, Adriano? Você acredita que nós estamos agora nessa ascensão, que eles dizem, uma ascensão vertical, o tal do pico da curva, né, nesse momento, e Assis, ela poderá ser achatada, mais amena, poderá nem existir? Como que vocês avaliam essa situação? Que vocês, não sei se nesse comitê de contingenciamento ou nas reuniões, né, que vocês fazem, tem esse estudo para Assis específico? De projeção que são feitas, mas são projeções matemáticas, né? O que a gente percebe, a sensação que nós temos é de que o isolamento, apesar de estar aquém do desejado pelo governo do estado, com a métrica que foi criada pelo governo do estado para fazer isso, com certeza a gente era para estarmos pior do que nós estamos, né? Era para estar mais agravante. Com certeza a gente tem colhido aí o achatamento dessa curva. Agora a pergunta é, quando essa curva começa a achatar, ninguém tem essas respostas para dar claramente, né? Ninguém tem essa afirmação para se dar, porque ela depende do comportamento humano, né? Se as pessoas não seguirem a orientação, isso aqui pode ir de uma vez para trás. Se as pessoas seguirem, pode amenizar. Então não há um modelo, faça isso, o resultado será esse. O que a gente tem que sempre pensar como responsável pela questão de saúde conforme a experiência, implementar essas políticas para fazer essa contenção. Agora, só vamos saber os resultados, Marcos, pela história depois, né? Depois que passar por isso, vamos poder olhar para trás e falar, olha, acertamos aqui, erramos aqui, podíamos ter feito isso aqui antes, podíamos ter feito isso aqui depois, porque ninguém tem a receita pronta, né? A própria estruturação de hospital de campanha, olhando em conversa com a equipe da FEMA,
que montou esse projeto, eles não tinham nem projetos prontos para poder se ter uma base de como você organizaria um hospital de campanha nesse caso, né? Então tudo é muito novo. A gente só vai saber disso com o passar do tempo, olhando para trás e avaliando. Olha, quando tivermos uma próxima situação, não adianta ninguém pensar que isso não pode ocorrer realmente no futuro, pode. Qual será a experiência que nós vamos ter? E eu vou te dar um exemplo muito claro, Marcos. Por exemplo, teste rápido. Hoje a gente vê, por exemplo, o HIV, por exemplo, né? O HIV surgiu na década de 80. Então nós já temos mais de 35 anos de experiência com o vírus HIV, né? Hoje nós temos uma unidade própria na Secretaria Municipal da Saúde, um grupo próprio, uma unidade própria de atendimento, fazem o efeito, tanto que eles não têm problema nenhum na sua vida, né? Conseguem aí tocar tomam muitos remédios, faz todo um acompanhamento de consultas e tudo mais, mas foi algo que foi estudado durante mais de 30 anos, né? Com pesquisa, com desenvolvimento de vacina, não, que não tem, mas com desenvolvimento de métodos de proteção, com remédios sendo produzidos, testes rápidos que você faz na hora e sai o resultado na hora. Nós não temos nada do Covid, né? Os testes rápidos também têm um grau de assertibilidade, né, para ter certeza deles, que tem que ser feito em datas específicas para você ter uma maior certeza daquele resultado. Também não é algo 100%, porque é tudo recente, né? Foram se fazendo. Então nós estamos no meio dessa pandemia sem ter elementos que possam... Não temos uma vacina, porque nós não tínhamos essa doença. E não temos um remédio, porque não havia doença, não tinha como ter o remédio, né? Então há experimentos, há testes que são feitos, remédios que são, às vezes, dados como salvação, precavendo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E a gente só vai saber de tudo, todas as respostas, quando a gente passar por isso, olhar para trás, vamos olhar por tudo que passamos, aprender com isso. O próprio SUS no Brasil vai aprender com mais essa epidemiologia, né, com mais experiência nessa área, e aí sim a gente vai poder saber como se comportar no futuro. Sim. Agora, a organização aqui, Souza Cardoso, nosso amigo Alex, faz uma pergunta. Secretário Adriano, o governador do estado avaliou o isolamento de Assis péssimo, ele diz aqui, isso procede? Qual a sua avaliação do decreto do governador do estado, que é o decreto que está em vigor aí, né, Adriano, sobre o isolamento social, e Assis foi avaliado com 49%, salvo engano, hoje. O que o governo do estado criou foi um sistema muito importante em parceria com as operadoras, né? Que ela faz aí toda a identificação do percentual de isolamento conforme os dados aí em tempo real de mobilidade das pessoas pelo celular da pessoa. Então, eu estou na minha casa, você está aí na sua casa, ela sabe se as pessoas estão em regiões residenciais, né? Se não estão andando para lá e para cá, e ela mediu com isso, criou um sistema inteligente, rápido de medir, que todo dia tem uma marcação, né? Inclusive tem um site do governo do estado com gráfico por cidade, assim está esse gráfico, não é todos os municípios, e nós batemos alguns dias da semana 54, 55, 57, e o dia específico que ele citou, se não me engano, foi no dia 2 de maio, que foi o dia depois se não me engano, foi dia 2 de maio, foi um dia que deu menos de 50%. E, obviamente, como é um sistema novo, e não se tem formas de se criar uma metodologia para acompanhamento de 650 municípios, na reunião hoje ele explicou a utilização aí desse sistema para poder planejar por regiões, então não é por município, é por regiões. Então, a região de Assis, como é que está a média da região, porque as pessoas circulam, né? De Candomota vem para Assis vai para Macaí, vai para Paraguaçu, de recomposição aí, né? Da normalidade com certas restrições. E nesse dia que ele pegou, Assis baixou 49. Eu acho importante que seja falado, né? É importante para analisar que a gente está achando que é só Assis que está pedindo para as pessoas ficarem em casa.
os municípios não estão, não, tem município com um grau muito maior de isolamento. Eu acho que a gente tem que refletir como cidadão. O que aquela cidade está fazendo a mais? Será que a prefeitura está fazendo algo a mais que aqui não esteja fazendo? Até agora eu não sei o que seja, né? Nós estamos fazendo o máximo. E a gente está com a concentração da população, né? Para que a gente possa avançar, né, nesse monitoramento que o governo do estado fez. E quanto a esse tipo de monitoramento, pertence ao governo do estado. O que nós podemos fazer é uma live como essa nós estamos fazendo aqui, pessoas estão ouvindo, pessoas vão compreender melhor e vão poder repassar para outras também, ó, gente. Vamos fazer isolamento, vamos organizar a casa, só uma pessoa sai para fazer as compras, as pessoas que têm os serviços essenciais para funcionar, que estão autorizados a funcionar, continue com todas as restrições de prevenção, né, dentro do seu trabalho, cada um fazendo a sua parte. É a melhor forma que a gente tem de sair de onde nós estamos, avançarmos e nos organizarmos melhor como sociedade, né? A gente tem visto isso claramente. Sem uma organização da sociedade que não é cada um dar a sua opinião, não adianta cada um, então a gente não sai do lugar, né? E nós temos essa determinação do governo de estado. Posso não acreditar, a pessoa pode não acreditar, a pessoa pode achar que o governador isso, mas é o governador do estado, ele foi eleito, né? Ele tem essa obrigação de dar uma orientação para o estado de São Paulo e compete aos municípios agora, até por uma determinação legal, cumprir isso tudo, né? Ok, organização Souza Cardoso. Alex, muito obrigado pela pergunta, bem interessante, ok? E também, Adriano, esse percentual de isolamento, 49%, pode prejudicar aí a reabertura do comércio na cidade, né? Esse é um item que será sopesado lá na decisão de reabertura gradual das atividades do comércio, não é? Exatamente. Inclusive, não esquecer que nós temos a presença desde o começo da Associação Comercial Industrial de Assis no nosso comitê de contingenciamento, né? Algumas ações já foram tomadas pela associação, que tem um contato mais próximo às necessidades, aquilo que eles obtêm de informação no comitê. Porém, é como a gente sabe, né? Agora nós teremos aí o governo do estado nos coloca aí uma situação diferenciada agora, de obrigatoriedade de máscara e a questão da fiscalização que vai ter que ser feita, e principalmente sendo feita também pelo cidadão, né? Não tem outro jeito de nós fazermos uma fiscalização se o cidadão também não ajuda, né? Não questiona aquele estabelecimento, não questiona a postura de um, de outro, e não tem nada mais forte hoje do que a rede social para a gente poder fazer esse convencimento das pessoas, né? A importância de a gente fazer esse isolamento, atingir para medir isolamento, não tem outra, não tem como você saber quem está em casa ou quem não está. A melhor forma hoje é pelo aparelho celular, então acho que é uma forma válida aí, né, que o governo implementou, e cada um se apoiar no outro e ajudar a gente a divulgar, mandar, enfim, conscientizar as pessoas. Certo. A pergunta do Valmir Dionísio, vereador Valmir Dionísio, muito obrigado pela presença, pela participação. Ele diz o seguinte: pode ser decretado em Assis a proibição de idosos e crianças nos mercados e locais autorizados a abrir? Pode, inclusive, nós temos que verificar o que o governador vai colocar agora a nível estadual quanto a isso, né? Porque não adianta uma atitude do município passadas aí no comitê pela Associação Comercial Industrial de Assis também, né? Nós temos levado as questões para ele, como organizar isso. Já tem algumas iniciativas de algumas redes aí de mercado para organizar. Agora, a população também tem
que, né, não adianta, se é para uma pessoa sozinha, a não ser com um acompanhante que precise para alguma eventualidade, não ia a família inteira. E aí o mercado também passa aí por esse constrangimento, muitas vezes, de ter que impedir o cidadão, o cliente, de entrar. Então é complicado, a situação fica difícil, vira bate-boca, vira achando que é exagero, mas enfim, são determinações. Sem ela a gente não consegue botar a casa em ordem, né? Perfeito. Para finalizar, então nós já falamos bastante, praticamente tudo. Agora, só uma ponderação com relação ao isolamento, que é o tema mais debatido hoje, creio que seja esse, o isolamento, sair de casa. Ninguém, na verdade, está conseguindo segurar toda essa barra, né, Adriano? A gente sabe que é difícil, até comentamos aqui, mas tem que haver esse esforço, realmente, para que não seja sobrecarregado o sistema de saúde, porque a ideia é essa velocidade de transmissão, de contágio, ser reduzida, para que a saúde esteja preparada para atender a todos. Porque, às vezes, um respirador ali faz a diferença, né, Adriano? Sim, toda a diferença, né? Eu imagino, eu não sou um profissional de saúde, mas eu imagino uma angústia de um profissional que está lá no atendimento, seja um médico, seja um enfermeiro, um auxiliar, um fisioterapeuta, ou qualquer pessoa que trabalha aí com UTI, ou enfim, os casos de agravamento, o quão sofrido é, né, você ter que escolher quem vai ser utilizado, aquele profissional que tem que fazer essas escolhas, muitas vezes técnicas, mas no final das contas é parente de alguém, é alguém da família de alguém, e ninguém quer que isso aconteça, né? Já temos dificuldades por todo o histórico do SUS nos últimos 30 anos aí de financiamento para a saúde. Nós já temos uma dificuldade imensa já, né, para poder fazer o dia a dia funcionar. Agora, se nós tivermos esses agravamentos que são rápidos, né, nesses casos, de uma forma muito rápida, a gente tem visto no Amazonas está acontecendo, né, coisa terrível, né, de se ver aqueles cemitérios lá enfim, toda a situação que nós temos visto, as imagens que nos angustiam muito. Nós não queremos isso para a nossa cidade. Então, nós estamos fazendo o máximo, né, dentro do que nós conhecemos hoje, dentro da experiência que foi construída até hoje, que são poucas numa situação como essa, que é normal, mas nós não queremos errar. Agora, sem o envolvimento da população, sem o exemplo da população, que já está pagando um preço caro por tudo isso, ninguém está achando que é fácil. Não é fácil, só não faz porque não quer. Tem N situações aí, desde o entendimento da pessoa, conhecimento dela, da dificuldade, como é que funcionam as coisas, até de necessidade, muitas vezes, da renda dela, que precisa trabalhar porque precisa pagar. A gente sabe que tudo isso é muito difícil, né? Por isso, várias ações têm que ser feitas aí simultaneamente, ações sociais, o governo federal repassando recurso, prefeitura entregando cestas básicas para as famílias também, para poder minimizar o sofrimento de todo mundo. Pessoas que têm ajudado outras, aí a gente vê muito pessoas dando exemplo, fazendo a campanha de arrecadação. Isso precisa ser incentivado, porque se a gente esperar que o governo faça tudo, também não vamos conseguir, né? Vai ser fácil jogar pessoas que vão precisar de ajuda. Ok, eu tenho visto também, até comentar cenas que eu vê no dia a dia, quando você vai a algum lugar que precisa aí, né? Uma lotérica que eu passava sempre ali na frente, estava um pouco tumultuado. Hoje eu já vi que há uma conscientização, um espaçamento. Até falei para a produção, olha, está vendo só, já um espaçamento, já máscaras. Essa conscientização está ocorrendo. Isso é fato. Pode ser que ainda não seja o ideal, né? Não esteja atingindo o ideal, mas que já está havendo, está. Por exemplo, se você estiver sem máscara por aí, no supermercado, numa lotérica, numa farmácia, ou andando por aí, parece que você está já fora
fora do planeta. Agora não, se você tiver, se você estivesse com máscara, perdão, parecia que você estava fora de órbita. Agora, se você estiver sem a máscara, parece que você está fora do normal. Entendeu para entender? Deu, né, Adriano? Deu, tô plenamente. É questão de acostumar, né? A gente sabe disso, né? É ruim, é gostoso usar máscara? De jeito nenhum. Não é gostoso, né? Mas para a gente poder ter essa qualidade, a gente tem que fazer esse esforço para poder se prevenir e também prevenir o outro, né? A gente consegue fazer uma boa ação, uma coisa tão simples, apesar de incômoda, apesar de... Ninguém gosta disso. Isso não faz parte da nossa cultura e nunca precisamos disso. Mas neste momento é o que tem de precisar do serviço de saúde, né? Para que a gente possa ter estrutura aí para poder atender os casos que vão aparecer. Estão aparecendo e vão aparecer, né? O interessante da máscara é que, como você mencionou, eu utilizo máscara para não te contaminar. Não ao contrário. Mas para não te contaminar. E você utiliza a máscara para não me contaminar. Não é isso? Perfeito. E a gente não pode esquecer que muitas pessoas podem... A gente fala os casos positivos aqui, Marco, que eu acabei de falar para você, mas a gente sabe que isso é subnotificado. A gente tem muito mais casos de pessoas assintomáticas, não tem sintoma nenhum, que podem estar com vírus na período de transmissão e não ter sintoma nenhum. Né? Então, eu estou bem, não está acontecendo nada comigo, então não preciso de máscara. Não é bem assim, né? Você pode estar aí nessa faixa que esteja sem sintoma nenhum e você não sabe que você pode estar aí contaminando as pessoas, conversando na cara de uma pessoa, sobre uma superfície, que ela vai passar a mão e depois levar no olho, e você pode estar contaminando outras pessoas aí que podem ter depois sintomas muito mais graves que o seu, que você esteja sentindo. Nós estamos vendo agora a última questão, a última pergunta para fechar, não poderia deixar de falar, que é uma realidade também, a questão do emprego, a questão do isolamento social, que tem cuidado, sim, da saúde, né, da contenção, porém, assolando demais as empresas, os CNPJs, mas não é mais nem questão de morte de CNPJs, é questão agora também de sobrevivência humana, é comida na mesa. Nós estamos percebendo isso aí, claramente em todo o Brasil. A Assis não é diferente. Você já foi um empresário, né? Tem um know-how muito grande, um conhecimento muito grande, agora na saúde também. Como você avalia essa situação? Você acredita que estamos para fazer uma reabertura gradual do comércio, a partir de 10, 11 de maio, né? Seria possível um caminho do meio, Adriano, um bom senso nessa situação, tendo todas essas precauções, máscara, álcool em gel, entendeu? Distanciamento, 1,5 metro, 2 metros, para que o comércio possa começar aí um resgate gradual das suas atividades, com toda essa conscientização aí? Você acha possível? Porque é necessário, nós estamos vendo que e muito. Hoje, na reunião que eu participei lá, que eu vi a fala do governador, do secretário de saúde e da secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, dia 8 agora, né, eles vão fazer aí a divulgação de como será esse planejamento. Não vai ser dia 8, mas vai divulgar como será. Ou seja, ela não disse nem a data ainda, pelo menos até o momento que eu participei não vi a data, e os critérios estão sendo construídos por regiões. Então, toda a logística de forma macro, olhando para o estado inteiro, o governo do estado que vai determinar agora por regiões como é que vai ser, de acordo com esses indicadores de isolamento, de acordo com o número de vagas já utilizadas em UTI, né? Então vai ser uma fórmula matemática que vai determinar qual é o grau acho que vai dividir em
3 cores, as cidades e regiões, qual o grau que ela vai estar. Então, não depende só do número de casos, depende do isolamento social, depende de outras variáveis que o governo do estado vai apresentar dia 8. Então, para mim fica difícil falar alguma coisa, porque eu não sei o que eles vão apresentar, né? E compete ao governo do estado elencar quais são esses critérios, né? E nós vamos trabalhar para que, ao saber desse critério dia 8, a partir de que data que eles vão puxar essas informações. Não sei se vai ser a partir daquele momento, se é um dado retroativo, eu imagino que seja dos últimos dias. Não teria lógica pegar algo de 15 dias atrás, né? Até porque evolui bastante a questão de saúde. Então, fica difícil para eu opinar, porque eu não tenho noção de como é que eles vão planejar esse retorno, quanto lado econômico, lado da vida mais normal possível, e como a gente vai juntar essas duas situações por regiões do estado, né? É isso que eles vão estar fazendo. Essa foi a promessa do governador. Eu vi prefeitos lá, todos os prefeitos, governador, o senhor precisa rever, governador. Ele foi categórico nisso, né? As informações que ele tem será feito desta forma e vamos informar dia 8. Não é de acordo com o que cada prefeito quer, é de acordo com o estado organizar o retorno dessa atividade econômica. Muito bem. Adriano, muito obrigado pela presença, pela participação, nos enriquecendo muito o nosso bate-papo, nosso tema foi bem debatido, informações precisas, importantes. Espero que você tenha gostado também da nossa live. Me perdoe aí porque estendemos um pouco mais do que o normal, porém, atendemos a todos. Creio que as participações foram bem importantes e interessantes também. Um forte abraço, muito obrigado. E as suas considerações finais, Adriano, para fechar. Quero agradecer a oportunidade, Marcos, desse os pontos chaves realmente que a população pergunta, né? Então, acho que valeu esse tempo que nós estamos aqui conversando, e tenho certeza aí que no dia a dia agora aí a gente vai enriquecendo e coloca à disposição de você futuramente, caso precise, a gente precise elucidar mais algum ponto, utilizando aí a tua audiência, o teu conhecimento